neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Jesus companheiro. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor. Presente constante ao longo da estrada, Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eterno. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Juízes, capítulo 6, verso 34. Todas as vezes que os homens têm que enfrentar alguma batalha, alguma guerra, logicamente, eles se preparam antes. Jesus disse isto. Hoje as nações se preparam diariamente, constantemente, mesmo não havendo guerra declarada.
mas todas as nações estão se preparando, se armando como um preventivo, um cuidado, porque se amanhã for necessário, então conta com as suas forças de defesa e muitas vezes de ataque, não é? Amados, espiritualmente falando, não é diferente. É a mesma coisa. Bom é que todas as pessoas que se chamam cristãs estivessem preparadas. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando estamos na bonança, então devemos esperar, devemos prever que a qualquer momento poderá haver uma tempestade. Nós nos preparamos geralmente sob emergência. O profeta desta era diz que infelizmente é necessário uma emergência. Vamos dar um exemplo. O lar fica sem o culto doméstico. A mulher não ora. O homem não ora. Não lê a Bíblia. Não se aproxima de Deus enquanto tudo vai bem. O corre-corre do dia toma todo o tempo. Então, logo, quando vem uma aflição, quando aquele lar é atacado por uma enfermidade grave, um desastre ou outra coisa qualquer, então é hora da emergência. É hora de buscar a Deus. Mas o profeta adverte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A vacina é um tipo muito perfeito que cabe na análise que estamos tecendo nesse instante com os nossos ouvintes. A vacina é um preventivo. Ela não é propriamente um curativo, mas ela previne, ela evita a paralisia, o tifo, a varíola e qualquer outro tipo de mal, de enfermidade que pode ser evitado através da vacina. Bom é que todos fossem vacinados. Bom é que todos fossem prevenidos. Quantas crianças teriam saúde, não estariam paralíticas hoje, se antes tivessem sido vacinadas contra a paralisia infantil. A previdência cabe perfeitamente na vida humana, é recomendada e deve ser usada de uma maneira cautelosa, cuidadosa, até em certo ponto exigente, no sentido humano. Agora, se no sentido humano isto é recomendável, pensemos então no sentido espiritual. O humano é passageiro, de todos os modos passa, todo sofrimento, toda glória passa. Porém, o espiritual é eterno. Mais do que nunca, tem chegado o momento e a hora de que todos que esperam em Deus, sejam revestidos do poder do alto. Tenham o Espírito Santo. Como as 5 virgens prudentes tinham azeite de sobressalência e estavam devidamente preparadas para entrarem para as bodas do Cordeiro, assim também
devemos estar como a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pensem vocês que Deus apanha quem quer que seja de improviso. Não. A Bíblia diz que antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele avisa aos seus servos, os profetas. E o que fazem esses profetas? Eles clamam, eles tentam, fazem tudo para avisar o povo. Mas, de um modo geral, o povo é rebelde. É rebelde a voz do Senhor, porque Deus sempre usa homens simples e humildes que não saem das fontes requeridas pela sociedade religiosa. Homens que saem do deserto para darem avisos de suma importância. Mas perguntamos nós nesse instante, em que tempo e em que época os homens natural, o mundo natural, pôde dar ouvido a um profeta de Deus? Em tempo algum, mas sempre aqueles que deram ouvido, estes foram salvos em tempo. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Os meus amados irmãos, que nos ouvem nesse instante, sabem e conhecem a história de Gideão. Vou repetir onde se encontra este fato, no livro de Juízes, capítulo 6. Quando Israel estava sob a servidão dos midianitas, Gideão estava ali malhando trigo, um tipo muito perfeito. E o anjo do Senhor veio a ele. Ele disse: não temas, varão valoroso, o Senhor é contigo. Agora, o versículo que nós destacamos nos informa que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. O anjo do Senhor comissionou a Gideão a enfrentar uma batalha, encabeçar uma batalha tremenda, que significaria a libertação total do seu povo. Agora notemos, como pode Deus incumbir a um homem tão simples conforme ele mesmo reconheceu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que equipamento? Com que tipo de diploma? Com que tipo de teologia? Com que tipo de sabedoria poderia eu libertar um povo que está precisando de Deus, precisando de ser revestido do Espírito Santo? Com que arma? Muito bem, a resposta está sempre presente, acompanhando as perguntas. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Então o Espírito do Senhor revestiu a quem? A Josué, a Moisés, a Elias, a Davi para enfrentar o Golias e libertar o seu povo? Meus irmãos, vejam que tipo de preparação tiveram os homens a quem Deus usou para libertar um povo. Por quem eles foram preparados? Que documentos eles portaram? Leiam a Bíblia e atinem para isto, para que vocês não venham em tempo algum depositar a sua fé em sublimidade de sabedoria humana. Paulo teve esse cuidado com a igreja.
E eu, quando vim ter convosco, não vim com sublimidade de sabedoria humana, para que a vossa fé não se baseasse, em outras palavras, no intelecto, no que perece, em argumentos filosóficos apenas, mas para que a vossa fé baseasse no que é concreto, no que é real, em Cristo este crucificado. Paulo estava convicto de que ele deveria ensinar para a igreja aquilo que ele havia recebido do Senhor. Gideão teve a convicção, teve o sinal de Deus, e antes dos apóstolos iniciarem o seu ministério, eles tiveram de ser revestidos do poder do alto. Notem que o que eles mais necessitavam, antes de dar um passo sequer no ministério, era de serem revestidos do poder do alto. Como posso eu querer fazer a obra de Deus, refletir a Cristo, fazer as obras de Cristo, sem que Cristo antes esteja em mim? Como pode você querer libertar suas filhas, seus filhos, antes de você mesmo ser liberto, ser uma mãe liberta do pecado, da vaidade, do mundanismo, antes de você mesmo ser cheio do Espírito Santo? Como você poderia dar aquilo que você não tem? Pedro disse: aquilo que tenho, isso te dou. Eu gosto de meditar nestas coisas, porque isto é o único alimento que satisfaz o clamor da alma que procede de Deus. Se há um fundo clamando dentro de você, um clamor dentro de você, naturalmente existe algo para responder esse clamor. Agora, a sua alma não está clamando por uma coisa vazia, não está clamando por uma coisa balofa, por uma coisa sem o concreto de Deus. A sua alma está clamando pelo revestimento do poder do alto, porque estamos enfrentando a maior batalha jamais pelejada. A mente do homem tem se tornado no campo da maior batalha jamais pelejada. E os sentidos do corpo humano e os sentidos do espírito, 5 sentidos no corpo e 5 sentidos no espírito, têm sido os canais pelo qual a dúvida na palavra de Deus, que tem sido gerada nas almas dos homens, através dos falsos evangelhos, através do evangelho anátema, mentiroso, abominação. Então essa dúvida na palavra de Deus tem regido os homens, tem regido o povo chamado cristão, e esse povo se encontra em uma verdadeira bancarrota, espiritualmente falando, sob uma servidão 1000 vezes pior do que aquela que Israel se encontrava sob os midianitas. Havia solução para Israel naquele dia, e eu pergunto: há solução para o povo de hoje? Existe um slogan: Cristo é a única solução. Na verdade o é, mas quando Cristo vem, eles jogam a solução fora. Eles passam por Cristo e cospem no rosto de Cristo, porque Cristo é a palavra genuína. Ele vem justamente nos oferecendo a armadura através da qual, a única armadura através da qual, não de tal igreja ou de outra igreja, mas a armadura de Deus, aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A couraça divina, o capacete da salvação, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a vida de oração em espírito. Ser revestido do Senhor foi a necessidade de Gideão.
Ser revestido do Senhor, do Espírito do Senhor, foi a necessidade de Sansão. Ser revestido do poder do alto foi a necessidade dos apóstolos. Foi a necessidade primordial de todos os mensageiros a quem Deus usou durante as eras da igreja. Ser revestido do Espírito do Senhor é o que o pastor precisa antes de tudo. Antes de qualquer recomendação de organização religiosa, antes de qualquer coisa, de qualquer identidade de homens, o que um pastor precisa é aquilo que Davi necessitou com experiência. Precisa de ser revestido do poder do alto, da armadura de Deus. Ele dispensou a armadura de Saul. Ele ficou amarrado com aquela armadura. Ele viu que sem aquela armadura ele estava muito mais livre para enfrentar o leão antes e o urso antes. Ele carregava um testemunho que o Senhor era a sua porção suficiente. Era o único refúgio real que ele tinha e por isso ele pôde enfrentar a Golias. E se vocês conhecem bem a história de Gideão, vocês sabem que ele venceu com uma minoria apenas. Uma minoria que tinha fogo dentro de seus cântaros, que tinha luz e que tiveram coragem de quebrar esses cântaros e mostrar esta luz para os inimigos. Deus destruiu os midianitas de uma maneira secundária, não precisou nem da maneira primária dele agir. Sim, não precisou nem da espada de Gideão para aquilo. Apenas através de um sonho, que é a maneira secundária de Deus agir, ele acabou com os midianitas. E agora, quando ele tem nos dado a sua maneira primária, que é sua palavra, e nós nos garbando de cristãos, derrotados pelos vícios, pela vaidade, pela infecção, a infecção que as diversões mundanas têm causado, o câncer que ela tem causado em nossas famílias. Tendo nós em mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e o Espírito Santo à nossa disposição, somos um povo derrotado espiritualmente falando. Oh, mas sim, não estou falando no lugar dos eleitos. Agora eu falo pelos eleitos e como eleito de Deus. Onde está a morte? Onde está o midianitas? Onde está o mundo cruel? Onde está o inimigo? O inimigo agora deve ser procurado por aqueles que têm a palavra de Deus. Gideão então saiu atrás do inimigo, daqueles que estavam escapando-se do juízo. A noiva de Cristo está revestida do poder do alto, não está derrotada, Satanás está derrotado, o inimigo está derrotado. Eu creio nisto, você deve crer nisso nesse instante, aceitando a palavra de Deus, buscando antes de tudo o revestimento do poder do alto, que é a fé genuína na mensagem que Deus envia no seu dia. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. São João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Ouvintes, isto quem está afirmando é o próprio Deus através de sua palavra. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, o apóstolo São Paulo diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então ninguém pode ver Deus? A Bíblia está dizendo que não. Em circunstância alguma? Sim, em circunstância alguma. Mas como Moisés o viu pelas costas? Ali estava uma teofania de Deus. Porque Deus, o Pai, é o Criador. Ele é Espírito e enche os céus e a terra. Para ser visto, ele teria que se manifestar em um corpo no qual ele pudesse expressar os seus atributos de Salvador, de Redentor. E foi justamente o que ele fez através de seu Filho, Jesus Cristo. De início, se nós tivermos um bom entendimento cristão, nós constatamos que Jesus Cristo, então, não pode ser definitivamente uma segunda pessoa. Desde que Deus não pode ser visto em outra pessoa, só em Jesus Cristo, só através daquele corpo, então Jesus Cristo é a única pessoa de Deus se manifestar aos homens. No livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, página 109, se não me falha a memória, nós encontramos o escritor transmitindo uma experiência de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Ele, em uma êxtase, diz o livro, que ele era impressionado com a Trindade, com 3 pessoas, esse mistério que ninguém pode entender. Muito bem. Mas em uma êxtase ele foi aos céus. E lá ele viu Cristo em toda a sua glória, mais brilhante do que o sol. Bom, ficou muito satisfeito, naturalmente. Viu Cristo, viu Jesus. Mas onde está Deus? Onde está a primeira pessoa da Santíssima Trindade? A essas alturas, cabe uma ratificação da suposta Santíssima Trindade. Onde está Deus? Ele perguntou. Eu quero ver o Pai. Aquela voz que o dirigia, como uma verdadeira Cicerone, disse: Deus, aqui no céu como na terra, não é visto, não se pode ver. Cristo é Deus. Aquela voz estava dizendo para o homem de Deus que, vendo a Jesus Cristo, ele estava vendo o Pai.
Quando Filipe, com a curiosidade natural de um discípulo de Jesus, fez aquele pedido, não é tão oportuno, em São João capítulo 14, depois de Jesus fazer a grande declaração: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora, Filipe fez um pedido muito oportuno. Bom, o Senhor disse que nós já conhecemos o Pai e já temos o visto. Jesus Cristo disse que eles já tinham visto o Pai. Jesus Cristo disse que quem o vê, vê o Pai. E por que essa doutrina diabólica que faz com que os homens se tornem inimigos da palavra de Deus? Por causa dessa doutrina mãe da marca da besta. Ela promove ódio, ela promove rancor, ela promove união de fariseus com saduceus, de Herodes com Pilatos, contra a verdade. Vocês, trinitarianos, têm crucificado a Cristo novamente, pisado na sua palavra, por causa de seus credos e por causa de seus dogmas, de suas lanças romanas. Esta é a grande verdade, e por isso vem um juízo de engano sobre vós. O juízo temporário, o engano religioso tem caído sobre a terra. Jesus disse: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, o tendes visto. Jesus estava dizendo ali naquela hora que os discípulos já tinham visto ao Pai. Pois o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Daí então, porque vocês não encontram o batismo apostólico na Bíblia e ficam batizando num batismo pagão, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e não pode encontrar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se são 3 pessoas, tem que ser 3 nomes. Mas há um só nome dado nos céus e na terra pelo qual devamos ser salvos. Esse é Jesus Cristo. Está aqui, continuando, versículo 8 de São João 14. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ó Filipe, que pedido maravilhoso! E o que bastava para Filipe, falando também em nome de seus companheiros: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vamos para a resposta de Jesus. Não vamos acatar a resposta de um grande teólogo manufaturado entre 4 paredes, um homem que tem estudado Deus como se Deus fosse um objeto de estudo. Não vamos buscar a resposta do doutor Sicano, nem do doutor reverendo fulano de tal, acerca de Deus, mas vamos buscar a resposta do próprio Jesus. Porque eu lhe pergunto: quem é Jesus? Você diz: ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Baseado em quê? Baseado em ciência que estuda Deus, em ciência humana, em ciência mundana que estuda Deus. Mas vamos interrogar a Jesus.
Filipe fez bem. Se ele fosse interrogar a Caifás, ele receberia uma resposta totalmente diferente da que ele recebeu de Jesus Cristo. Então, nesta hora, o mundo está precisando fazer uma pergunta para Cristo, para o próprio Jesus, como Filipe fez. Interrogue a Deus no seu quarto, secretamente, através de sua palavra, e vê se ela é suficiente para te responder tudo. Porque Jesus responde. Ele não é um ídolo que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não escuta, que tem olhos, mas não enxerga. Não, ele não é um Jesus morto. Ele é Jesus vivo. A mulher disse, ele vive, ele vive, ele vive. Então ele responde. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Sim, amados, aqui está a resposta de Jesus. Estou. Eles pensam muito no pronome. Eles analisam muito o pronome. Ele, eu. Mas eles não analisam o verbo. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vamos dar mais uma martelada na cabeça de Satanás com as Escrituras, porque foi a maneira que Jesus massacrou a serpente, que conhece também a Bíblia Sagrada e sabe citá-la de uma maneira pervertida, para atrair adoração para si, atrair um ministério em torno de si, egoísta. Mas vejam, aos Colossenses capítulo 1, versículo 15, se referindo a Jesus Cristo, veja o que Paulo diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se referindo a Cristo, Paulo diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O qual é a imagem do Deus invisível. Invisível. Vamos repetir. Se Deus pode ser visto, é somente através da pessoa de Jesus Cristo. Você não sabe a quem orar. Você não sabe qual é o maior deles. A oração escriturística é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome. E Paulo disse que tudo que fizermos deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, se o tempo nos permitisse. Mas veja o que Paulo ainda afirma, se referindo a Cristo, aos Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o que nos interessa, o que nos vale o conhecimento da unicidade de Deus? Bom, isso não é tudo, porque aí estão os unicistas tão perdidos quanto os trinitarianos, tão enganados, tão envolvidos como os trinitarianos também. Aí temos
muitos dizendo que é só Jesus, o que é uma heresia. Jesus é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, existe o Pai. O Espírito Santo é uma pessoa, sim, é a pessoa de Cristo na igreja. Jesus é a pessoa de Deus. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo derramado em forma de Espírito na igreja, quer dizer, ungindo este corpo. A estas alturas, nós devemos lembrar que se Deus não pode ser visto em nós, não nos adianta nada termos apelidos de cristãos. Ah, sim, quem vê a mim vê o Pai. O Pai, quem está em mim, é quem faz as obras. Não pode ser o Pai que está em você, mulher, que faz estas obras de andar e viver provocante, segundo a moda diabólica do mundo. É o pai da mentira, o pai da vaidade, o pai do pecado, da prostituição, que está numa mulher que anda segundo os ditames do mundo, ainda que taxada de cristã. O pai das trevas, o pai do pecado, é que está nesse homem de mente corrompida, que não pode ver o Pai no Filho, no Senhor Jesus Cristo. É o pai da mentira. Jesus disse para homens muito melhor do que eu: vocês são filhos do diabo, vocês são filhos da serpente. São João 8, versículo 44. Jesus fez referência a homens que tinham muito mais caráter, que tinham muito mais santidade do que os comerciantes do evangelho de hoje. Isto é certo, isto é verdade, mas, no entanto, mesmo assim, não passavam de filhos da serpente, filhos de Satanás. São João, capítulo 8, versículo 44. Então há a Trindade de Deus? Sim. A Trindade de Deus é o Pai sobre nós, invisível. Deus é Espírito. Esse Pai é Criador, é sobre nós. Como Filho, Ele é Deus conosco. Espírito Santo é Deus em nós. O mesmo Deus não é um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três deuses pagãos. Foi justamente o que Constantino fez. E aqueles pagãos tinham justamente isso. Três grandes ídolos. Tinha lá a estátua de uma mulher com um bebê na mão. E o que foi que eles fizeram daquilo para associar o cristianismo ao paganismo e vice-versa? Criaram essa doutrina de três pessoas. A Trindade de Deus é um só Deus, com três manifestações: Pai, Criador sobre nós; Filho, Jesus, Deus conosco; Espírito Santo, Deus em nós, Deus na igreja, Deus em você, Cristo em você. Quem vê a mim vê o Pai fazendo as mesmas obras, o Pai fazendo de você uma Sara, o Pai fazendo de você uma Maria, o Pai fazendo de você um Pedro, um João, o apóstolo verdadeiro. A igreja verdadeira deste século é aquela que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca mostrou estas coisas, estas miragens para a sua igreja. O Espírito Santo mostrou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para São Pedro. E ele disse para o povo, quando o povo estava com seu coração compungido: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Onde está a heresia? Onde está a falsidade? Meus ouvintes, meus amados, fiquemos nisto. O Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai, este nos fez conhecer o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo, Deus em nós. Deus derramado na sua igreja, no seu corpo. Amém.
Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Teu fardo de pecados entregar, o Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador, alegre na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá, alegre na fonte de água viva, que é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão, sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.
Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.